A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui quem fala é a missionária Andréia Rodrigues e estamos aqui para continuarmos o estudo. Que você seja muito bem-vindo e possa se inscrever no nosso canal, visitar as nossas playlists, para que você também possa iniciar juntamente conosco o estudo do livro de Jó. Assim como eu sempre falo, meus irmãos, eu sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus, que tenho um imenso prazer e alegria de estar vindo aqui para poder compartilhar com os irmãos aquilo que estudamos. Amém? Deixe seu comentário construtivo aí, que isso vai trazer alegria ao meu coração. E que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje então nós estaremos estudando o capítulo 31, já estamos indo rumo ao capítulo 42. Em breve, se Deus quiser, já estaremos terminando esse estudo e eu agradeço a cada um que continua aqui conosco. Então eu convido você nesse momento a fazer uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir, meu Pai, a palavra do Senhor e ela ir de encontro aos corações. Que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que está, meu Deus, nas palavras aqui da Bíblia Sagrada, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, tudo que não provém do Senhor, meu Pai, que saia da nossa vida, da nossa família. Coloque anjos acampados ao nosso redor, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Amém. Amém, meus irmãos. Então, só para a gente voltar aqui, no último dia em que a gente estudou, né, o livro de Jó, nós vimos sobre, no capítulo 30, né, a descrição do estado miserável, né, em que Jó tinha caído, né? Então, ele fez ali como que, né, uma reflexão, né, em voz audível, vamos dizer assim, né, contando, né, como que ele se encontrava, né, que muitos riam dele por conta daquela situação, que antes ele tinha sido um homem, né, que as pessoas tinham todo ali, né, como é que eu vou dizer, um respeito, né, por ele e sentavam-se até mesmo nas praças para ouvi-lo falar, e agora ele se encontrava naquela situação terrível. Então foi esse o assunto, né, do capítulo 30. E hoje, meus irmãos, no capítulo 31, Jó vai continuar, né, falando sobre a sua situação. Ele vai declarar a sua integridade nos seus deveres, né? Então, através aqui dessas palavras, ele vai estar ali, olha, como que dizendo, né? Ah, eu fazia dessa forma, eu era um homem íntegro, um homem reto, né? E eu não entendo por que eu estou passando por isso. É como se ele dissesse dessa forma. Então, olha, nós estaremos lendo, né, alguns versículos em conjunto, alguns de uma forma sozinha, né? Mas vamos lá então. Esse capítulo, meus irmãos, é uma espécie de queixa de Jó, né? Semelhante a um juramento de inocência, né? Como se ele tivesse ali, não, ele vai estar, né? Declarando a sua integridade, né? Então, isso era assim, algo muito comum, segundo os estudiosos, na antiga Mesopotâmia. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 13, para a gente poder resumir aqui né, e trazer um entendimento para os irmãos. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano,
Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade, se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa. Então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Né? Então aqui, meus irmãos, né, ele iniciou, né, como que um juramento, né, de inocência. E aí quando ele diz, fez concerto com os seus olhos, né, aqui no versículo 31, fiz concerto com os meus olhos, né? Ele reconhece, né? Ele reconheceu, né, com sabedoria, que o olhar é o sentido mais explorado da tentação, né? E aí, olha, a palavra se, no versículo 5, nós, se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, né? Quer dizer, essa palavra se fazia parte de uma sentença usada por acusados para jurar a própria inocência, né? Então, olha, a estrutura completa, né, dessa declaração, na verdade, era, na verdade, assim, se sou culpado deste crime, que Deus derrame sua maldição sobre mim. Como as pessoas não gostavam de falar em maldições, quem anunciava o juramento costumava usar uma versão bem abreviada. Só que, em contraste a isso, Jó usou a fórmula inteira, né? Ele falou várias vezes o se, demonstrando o quê? A sua confiança na sua própria inocência, né? Então, essa parte aqui é um juramento de inocência de Jó. Aí, nos versículos 14 ao 16, diz assim: Então, que faria eu quando Deus se levantasse inquirindo a causa? Que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, né? Então aqui, até o 16, Jó, aqui, ele está alegando, né, ter satisfeito o que os pobres desejavam, né? Quer dizer, ter cuidado dos pobres, possivelmente até mesmo para insinuar que Deus não o estava tratando assim, né? Querendo dizer que ele fez isso pelos pobres e que agora Deus não lhe estava tratando dessa mesma forma. Esse é o entendimento, né, que aqueles, né, que estudaram esse capítulo têm, né, sobre ele. E é sobre essa parte aqui. Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele. Ah, não, aqui já é o 17, né? Então, mas é isso que, no caso, né, Jó quis dizer aqui, né? Ele estava dizendo que ele foi uma pessoa que cuidou, né, de todos esses necessitados. E do versículo 17 ao 22, fala assim: Ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, é o necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. Né? Então aqui, olha,
quando ele fala, né, sobre essa questão no versículo 22, né, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. A perda de um braço, né, nessa época, né, na antiguidade, em geral, significava a perda de respeito, a perda de renda e até mesmo a perda da vida, né? Era algo assim muito sério, né? Para eles ali naquela época. Então, ele fala que se ele tivesse feito isso aqui tudo, então, né, que Deus tirasse, né, essa parte tão importante, né, do corpo dele, que era o seu braço, né? Aqui, conforme a gente leu aqui, se me alegrei de que era muita minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado. Não, não foi aqui não. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Onde que eu li essa parte do braço, né? Me fugiu aqui, deixa eu só. Ah, 22. Então caia do ombro a minha espada e quebre-se o meu braço desde o osso, né? Então, agora do versículo 23 ao 27 diz assim: porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, né? Então, aqui ele está falando, né, sobre a situação, né? Se ele tivesse feito isso, né? E quando fala que se o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, essa frase, a minha boca beijou a minha mão, reflete um antigo costume, né, de beijar a mão antes do gesto supersticioso e idólatra de arremessar um beijo para a lua, né, para o sol, quer dizer, para os corpos celestes. Então, por isso que ele está aqui fazendo essa autoanálise, né, falando se ele tiver feito isso, porque isso era uma idolatria, né, é uma idolatria. Então, que era então para Deus lhe cobrar, né? Continuando aqui, olha, né, a sua fala, versículo 28 ao 34 fala assim: também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima, né? Se ele tivesse feito tudo isso, né? Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Né? Então, meus irmãos, até aqui, né, Jó vinha, né, no caso, trazendo ali, olha, né, uma declaração da sua integridade. Ele veio falando: se eu tiver feito isso, se eu tiver feito aquilo, né, então, que Deus, então, né, me castigue, né, nesse sentido. Por isso que nós estamos vendo tanto se, né, conforme a gente já falou. E aqui, olha, quando fala Deus que está em cima, né, quando ele falou aqui no versículo 28, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima, né? Quando ele fala Deus que está em cima, Jó declara, né, nessa fala que ele acreditava resolutamente que Deus é o único Deus, né, e era vivo, né? Embora ele habitasse num mundo com crenças em vários deuses, né? Porque nessa época aí de Jó era muita idolatria, muito engano, né? E aí, olha, Jó acreditava na existência de um único Deus, aleluias, Criador e Senhor de todas as coisas. Esse texto
mostra o monoteísmo da fé bíblica, em contraste ao politeísmo que prevalecia na época. Quer dizer, né, aqui nesse texto, Jó demonstrava, né, ser um monoteísta, acreditando num único Deus, né, no verdadeiro Deus. E ao contrário ali, né, do povo daquela época que acreditava em vários deuses, né, eles eram politeístas, né, isso prevalecia naquela época. Aí no versículo 35 diz assim: Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Né? Então, aqui ele ansiava, né, por ter uma audiência, né, com Deus. Né? Ele ansiava que Deus o ouvisse, que, né, o defendesse ou que o acusasse, mas ele queria, né, ter, né, ali, olha, uma resposta de Deus. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Tá vendo aí? O que Jó queria era uma resposta de Deus, né? E por isso que ele vinha, né, esse tempo, ele vem esse tempo todo aqui do nosso estudo até aqui, né, trazendo à tona como que era a vida dele. Ele busca entender o porquê dele estar passando por aquilo ali, né, irmãos? Mas a gente sabe que mais à frente Jó vai entender. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, de repente você está atravessando um momento na sua vida em que você também não está entendendo. De repente você também, assim como Jó, era uma pessoa ou uma mulher ou um homem reto perante Deus, né? Um trabalhador na seara do Senhor, e de repente você se vê numa situação difícil, numa situação de muita luta, e você fica buscando entender o porquê disso tudo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, né, que vai chegar o dia que você vai entender, mas fique firme no Senhor, continue confiando nas promessas do Senhor, continue confiando que Deus é contigo. Isso pode ser apenas uma prova que você está passando para ser aprovado daqui a pouco, assim como era na vida de Jó, uma prova, né? Então, meus irmãos, fica firme, não blasfeme, não murmure, não reclame. Continue confiando no Senhor, que vai passar. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que você creia nisso, em nome de Jesus. E aí agora, no versículo 36, diz assim: Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa, né? Jó acreditava que as acusações por escrito, né, conforme ele falou aqui no versículo 35, né, que se o Todo-Poderoso lhe respondesse, né, ele então escreveria, né, um livro. Não, e que o meu adversário escreva um livro, né? Escrevesse, no caso ali, né, o porquê daquilo tudo. Então ele acreditava que as acusações por escrito seriam tão poucas ou quase nenhuma, que ele poderia exibir o documento com orgulho, né? Se o adversário fosse escrever acusações sobre ele. Então ele andaria com aquele escrito ali, olha, com orgulho, né? Porque ele sabia como é que era a vida dele anterior nessa situação. Ele sabia o que ele fazia ou o que ele não fazia. Então ele tinha, né, essa certeza. Versículo 37 ao 40 diz assim: O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe, me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim e se os seus regos juntamente chorarem. Se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Né? Então, a sua ideia, né, de aproximar-se de Deus como príncipe mostra sua confiança, né, no fato de que seria absolvido. Porém, denuncia sua confiança nas obras da lei, uma vez na graça divina, uma atitude que o próprio Senhor condenará, né? Então, quer dizer, ele estava se fiando nas suas próprias obras, né? E lá no capítulo 38,
mais à frente, né, irmãos, a gente vai ver Deus condenando essa atitude dele. Olha, no 38:23 diz assim, olha, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Não, não é aqui não, irmãos, deixa só, 38, não, é 38:2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, né? É quando Deus, né, vai falar com Jó, vai responder a Jó. Meu pai, hein? Não vai. Aí a gente sabe, né, que foi ali, né, irmãos, palavras assim bem duras, né, e ao mesmo maravilhosas, né? Então, quando Deus vai responder a Jó, ele vai trazer à tona essa situação, né, de que Jó ficava ali também, olha, confiante nas obras dele, nas obras, né, que ele tinha feito, e por isso ele merecia absolvição. E a gente sabe, né, que na nossa vida nós temos que ficar fiados na graça divina, que nenhum de nós merece nada, não. Por mais que a gente ajude o próximo, que a gente faça obras de caridade, não é isso aí que vai nos levar para o céu, né? Isso aí, irmãos, no caso, né, o fruto, né, de alguém que é salvo, de alguém que conhece Jesus. Mas não é por isso que a gente alcança a salvação. Então, Deus vai falar isso com Jó mais à frente. Bom, então aqui, irmãos, no versículo 40, a gente vê Jó parando de falar pela segunda vez, né? Tinha falado já no capítulo 27, tinha parado de falar, e Jó e seus 3 amigos aqui nesse momento também para, e no próximo capítulo nós vamos ver, né, o outro amigo de Jó, Eliú, repreendendo Jó também, né, mais à frente, né? Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos, né? Então, quer dizer, nós vamos ver no capítulo 32, se Deus quiser, Eliú repreendendo Jó e os seus 3 amigos, né? Então, vamos aguardar, né, no próximo encontro nosso para a gente dar continuidade. Então, o que a gente viu aqui nesse capítulo, né, 31? Nós vimos então, né, Jó declarando a sua integridade, né? Então ele foi aqui, olha, se entre aspas, autoelogiando, né? Vimos também que quando chegar mais à frente, Deus vai falar para ele que não é assim, né? Que a gente não pode agir dessa forma. Então, meu irmão, minha irmã, nenhum de nós, né, tem esse, vamos dizer assim, esse direito, né, de se autoelogiar ou de achar que a gente faz tudo certinho, porque na realidade não é dessa forma que acontece, somos seres humanos. Então, eu deixo essa palavra para o seu coração nessa tarde, né, e no próximo encontro a gente vai dar continuidade em nome de Jesus, e até lá então, e que Deus lhe abençoe.